Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Salésio D'Agostinho com o nosso Conversando sobre Contabilidade. E aí? Falando sobre contabilidade, Salésio, eu li um artigo outro dia no Jornal do Comércio, acho importante, deve ter lido também, sobre essa questão da contabilidade e o meio ambiente, né? E nós sabemos que a contabilidade é importante na vida de todos nós, sobretudo na vida empresarial e tal. Então, eu preparei uma perguntinha aqui para ti, que é o seguinte: qual a contribuição da contabilidade para o futuro do planeta em termos desta questão e inserção da contabilidade no meio ambiente? Silvio Lopes, veja só. Hoje nós temos um problema sério sobre este campo que se chama contabilidade. Vejam só. Vejam que as pessoas confundem contabilidade como se fosse uma técnica de registro, uma técnica de se fazer e de se apurar alguma coisa. Tá? As pessoas têm que entender que contabilidade é um conjunto de conhecimentos focados que estudam o patrimônio. Então, contabilidade é um conjunto de conhecimentos focado no patrimônio. Toda vez que se quer estudar o patrimônio, na verdade, é a contabilidade que faz esse estudo. Então, quando nós pensamos o seguinte, olha, a contabilidade, ela foca no patrimônio. Então, nós temos que sempre estar focando no patrimônio. Como é que se compõe esse patrimônio? É porque o contador estuda os elementos que formam esse patrimônio para, a partir daí, apresentar as sugestões e opiniões, enfim, as tomadas de providências. É a mesma coisa que nós falarmos em direito. Quando se fala em direito, o que é direito? É um conjunto de conhecimentos focado nas leis. O que é medicina? Medicina é um conjunto de conhecimentos focado no corpo humano, na saúde do corpo humano. Então, quando se fala assim, olha, há uma especialização na área do direito. Se nós sabemos que o direito, ele foca nas leis, então a especialização do direito é a área das leis. Quando se foca na especialização da área contábil, é o elemento que forma o patrimônio que eu vou me especializar. Em 2010, esse assunto já veio à tona para ser discutido, e na ocasião eu disse, mas como contabilidade ambiental? Existe um patrimônio ambiental que pertence a alguém ou o patrimônio ambiental pertence à humanidade? Então verifica aqui como é que nós vamos trazer a contabilidade ou este conhecimento patrimonial do patrimônio para trazer para dentro do patrimônio das pessoas. Muito bem, veja, se eu estou pensando num patrimônio de de uma barragem, então nós temos que verificar quais são as consequências que aquele agente econômico poderá trazer para o patrimônio se não apresentar todas as técnicas adequadas para proteger aquele patrimônio. Então, o que nós não podemos é trazer elementos, né, do ambiente, que esses elementos para proteger o ambiente é um elemento que o governo tem que discutir, que o governo tem que implantar, para que os agentes econômicos distribuam, invista recursos para fazer essas proteções. O que não pode é a contabilidade como ônus, tá, de defesa e de fiscalização do campo, querer assumir esse ônus, porque isso não é ônus dele. Entende? Isso não é ônus dele. Ônus para proteger os agentes econômicos no que tange ao meio ambiente é uma função estatal, não é uma extensão particular. O particular, ele tem que proteger o seu patrimônio. É isso. E o que não pode é o Conselho Federal de Contabilidade gastar recursos, tá, focando num assunto que não é dele. As pessoas jurídicas, sim, têm que investir recursos para proteger o seu patrimônio, ok? Sendo que, se ela desenvolve alguma atividade e essa atividade traz ônus
para o meio ambiente, o Estado é que tem que dizer o que tem que ser feito para fazer essa proteção. O que não pode é simplesmente esse órgão que tinha que fiscalizar o campo da atividade querer gastar o nosso dinheiro para discutir um assunto que não é nada dele. E aí as pessoas me perguntam, mas por que o Conselho Federal não protege a contabilidade brasileira? Por que não protege o profissional brasileiro? E eu digo, ele não faz isso porque o Conselho Federal de Contabilidade não é eleito, é indicado. E não são os profissionais que elegem esses representantes. Então eles não têm interesse nenhum conosco. Eles têm interesse com as organizações e com aquelas pessoas que fizeram a devida indicação. Então o que é que eles querem? A nova ordem mundial quer trazer para dentro do patrimônio das pessoas os elementos, né? Os elementos ambientais, não só ambientais, como instrumentos, os outros, né? E simplesmente para que o nosso órgão baixa resoluções, como se essas resoluções tivessem força de lei, obrigando o profissional a cumprir algo que ele não pode, porque no Brasil nós só fizemos aquilo que a lei estabelece. Eu me lembro que em 1997 teve um Congresso Mundial de Contabilidade e lá falou o presidente da França, naquela época era o Jacques Chirac. Sim. E aí ele fez um pronunciamento dizendo que os conselhos de contabilidade no mundo inteiro deveriam assumir a sua posição. E eu acho que tu tem razão, né? Não, os conselhos de contabilidade têm que assumir o campo da proteção patrimonial dos agentes econômicos e sociais. Claro. O que ele não pode é querer assumir uma responsabilidade que é do governo. Que é do governo. Claro. O que tem o contador, porque o contador ele tem que fazer com que a pessoa jurídica ganhe renda, que ganhe recursos, que tenha resultado. O que não pode é o conselho de contabilidade transferir para o profissional algo que não é dele. Perfeito. O contador tem que prestar um bom serviço, tem que dar segurança ao seu cliente e tem que proteger aquele patrimônio que gera emprego e renda. O que não pode é querer delegar ao profissional, né, normas subjetivas para introduzir coisas que a lei não obriga e que a lei não determina. Que são estranhas ao setor. Salles, obrigado pela tua presença, até a próxima semana. E até a próxima semana, e como eu digo, né, no nosso programa, conversando sobre contabilidade, nós estamos aqui para responder as perguntas e continue mandando, que estaremos aqui na medida do possível respondê-las. Até lá.